boa engenharia e a segurança de tudo que se faz. A expectativa de vida do povo brasileiro está crescendo. As crianças que nascem agora provavelmente chegarão ao século 22, se nada de grave acontecer. Agora, a probabilidade de acidentes naturais e nossos é grande e pode reduzir tudo isso, ou antes do século 22, essas crianças já e pessoas idosas tenham que enfrentar cenários até assustadores. Afinal, a Terra está sujeita a terremotos, maremotos, meteoritos, vulcões e mudanças climáticas. Tudo isso somando, nós temos aí uma situação complexa, porque a população hoje se concentra em grandes cidades, principalmente, prédios altos, e vive numa condição de dependência total e absoluta de água, luz, esgoto, energia, serviços médicos, tudo, por sua vez, precisando de comunicação, de fios, de computadores e coisas assim. Até a mudança de polaridade magnética da Terra é algo que poderá acontecer dentro de um século. A probabilidade não é desprezível. Então, nisso tudo, nós temos que zelar pela qualidade de tudo o que é feito. Infelizmente, a mídia usa muito pouco tempo, a mídia comercial, para chamar a atenção sobre esses aspectos. Ela depende de patrocinadores e é óbvio que esses grupos econômicos estão mais interessados em vender seus produtos, inclusive imobiliárias, etc. O que é perigoso. Nós estamos sob a égide de uma legislação que não foi feita exatamente para estimular a qualidade das obras. Dando uma visão rigorosa contra a corrupção, acabou esquecendo que as grandes empresas, principalmente, conseguem contornar qualquer lei. Felizmente, a Operação Lava Jato está aí e vai criar escola, vai viabilizar ações mais eficazes. Nós estamos vendo isso aqui no Paraná, tanto o Ministério Público, tem o GAECO, que é do Ministério Público do Estado, como tem a Polícia Federal aqui, incumbida hoje do processo Lava Jato, com um tremendo sucesso pela estratégia que adotaram, inclusive com apoio da mídia comercial, o que foi decisivo. É óbvio que as pessoas afetadas, principalmente os políticos, devem estar derretendo a cabeça para ver como inibir o Ministério Público, a polícia, os inquéritos e coisas assim, que é ruim. Mas o povo está alerta pelo jeito. Agora, e a engenharia? Com tristeza a gente vê que empresas grandes de engenharia estavam envolvidas nisso. E no momento em que nós precisamos exatamente de uma condição seletiva, bem qualificada, certificada, de aprimoramento das obras públicas. É assustador a gente ver a multiplicação de
empresas privadas, né, com fins específicos, vamos dizer assim, fazendo PCH, fazendo aerogeradores, fazendo monotrilhos, aviões, sei lá, avião não, né? Aí a Embraer dando um show, mas fazendo muita coisa que, por sua vez, precisa de bons profissionais, bons mesmo. Eu trabalhei com a área de manutenção de instrumentos, comissionamento, subestação e usinas, área de estudos, né? Trabalhei com indústrias, trabalhei com empresas públicas, estatais, etc. E eu tive a felicidade, né, de conviver com equipes fabulosas, né? Me lembro eu trabalhava na Avenida Iguaçu, no departamento de manutenção de usinas, onde, entre outras coisas, nós tínhamos uma equipe que fazia manutenção de instrumentos. Cada um sentado naquela mesa, uma, duas mesas, com equipamentos tão modernos quanto a gente podia ter, apesar das proibições de importação. Era um artista, era um indivíduo com qualidades natas. Quer dizer, não é o diploma deles que pesava, e sim uma habilidade inerente à origem, à saúde, à vida que essas pessoas tinham. Então, quando a gente vê, muitas vezes, a supervalorização do diploma e até os planos de carreira, né, que não prevêem, às vezes, uma evolução por mérito real, resultados obtidos, a gente fica preocupado. O serviço público resiste à ideia de criar indicadores de sucesso e lastrear as decisões de promoção em cima disso. Agora, na área técnica, isso é essencial, né? Nós fazemos manutenção de usinas. A Copel, naquela fase, estava concluindo a usina de Segredo, Foz do Areia. Eu acompanhei, inclusive, o comissionamento Capivari e Cachoeira, aqui. E a gente vê que detalhes, às vezes aparentemente desprezíveis, são extremamente importantes. Uma máquina, às vezes um rotor de uma máquina, mais de 1000 toneladas, 1 milímetro que tiver ali de coisa errada, queima às vezes o gerador, né, ou desbalanceia a máquina, tirando de circulação, às vezes, centenas de megawatts de potência. Então, a questão nossa é pensar em como, daqui para frente, com tudo que nós aprendemos, né, nesses últimos anos, inclusive explosão de gasoduto, né, avião descendo de banda em aeroporto, como foi lá em Congonhas, né, em condições inaceitáveis, aeroportos talvez mal feitos e coisas assim, é que a legislação existente não está funcionando. Andando pelas calçadas de Curitiba aqui, a gente vê o pessoal trabalhando, as pessoas humildes ali, sem assistência de engenheiro, sem suporte técnico, que eles talvez não precisem para fazer exatamente o que estão fazendo, mas sem atenção para o ambiente em que trabalham, né, para as condições de segurança deles e de quem convive com essas obras. Agora, e a qualidade dessas obras? Quanto tempo elas vão durar? Né? Que tipo de defeitos poderão ter? A gente vê erros assim inacreditáveis. Em prédios não venda aí, apartamento novo, coisa assim, olhando com uma lupa, a gente vê que os projetistas, às vezes, podem ter sido escolhidos pelo menor preço, né? O que é ruim, pelo menor salário, coisas assim. A engenharia
é uma ciência exata, mas também é uma arte. Como é a medicina, futebol profissional, aí alguém acha ruim o Neymar ter o salário que tem? Por que ele ganha tanto? Porque é um gênio do futebol. Agora tem mais um aí aparecendo, aí, Firmino. Né? Essas pessoas são insubstituíveis. Grandes obras, por exemplo, os chineses antes de fazer Três Gargantas, mandaram, sei lá, dezenas de missões técnicas ao Brasil para visitar e conhecer e aprender aqui como é que se faz uma barragem. Eles que inventaram as barragens, ou que fizeram um programa gigantesco de barragens e canais há 2000 anos atrás, né? Tinham perdido muito dessa expertise, sei lá como é que se pronuncia, né? Até por causa das guerras, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, sei lá. A China sofreu violentamente, né? Desde a Guerra do Ópio, as duas guerras, em que o mundo cristão impôs ao povo chinês o direito de comprar e usar o ópio, né? Isso é muito cristão, né? Mas é a favor do que eles chamavam na época de liberdade, comércio livre, a liberdade de vender e comprar o que... Lá, né? Não na Inglaterra. Então, nós temos que pensar no Brasil e num país como o nosso, gigantesco, com infinitas oportunidades econômicas e comerciais, industriais, técnicas, de engenharia, etc., em ter uma disciplina técnica, coisa que as agências reguladoras não conseguiram, porque desde que foram criadas, elas tiveram verbas contingenciadas, estratégias políticas de formação de equipes, ingerência de grupos, que, de uma certa forma, invalidaram o resultado que se esperava delas. E, mais recentemente até, vaidades políticas em que um assume, quer mandar, o outro quer mandar, o outro quer mandar, e o Brasil fica sem os cuidados que deveria ter. Essa crise, né, que fez com que a energia elétrica hoje tenha um preço absurdo, ela vem de uma falha monumental do modelo existente, da fiscalização, porque em si o cronograma de obras hoje era para a gente estar tranquilo, né? Usinas no Rio Madeira, Belo Monte, etc. Era para ter, onde é que estão as linhas, onde é que estão as subestações, né? Deve estar entrando em operação. Alguma coisa já entrou, mas muito pouco em relação. Se o Brasil tivesse crescido, nós certamente estaríamos sob racionamento. Então, o aumento dos juros, essa travada na economia, ela é uma forma de impor o racionamento. É o racionamento através dos bancos. Quer dizer, segura porque não tem energia, não tem água, não tem estrada, não tem aeroporto, não tem nada do que seria necessário, né, para o que o Brasil poderia ter como parque industrial, como produção, capacidade de exportação, coisas assim. A gente vê também, através de escândalos aí no mercado financeiro, como o pessoal foge dos impostos, né? O imposto mais covarde é aquele que nós, gente comum, sente sobre o que nós ganhamos na aposentadoria, como salário, etc. Esse é um imposto covarde que o governo aplica impiedosamente. Se ele, em vez de gastar essa estrutura colossal de fiscais para ir em cima do assalariado até, da pequena empresa, da microempresa, para fiscalizar as grandes empresas, não precisaria demitir nenhum fiscal. Nós certamente, provavelmente teríamos uma massa de arrecadação bem maior
e capacidade de enfrentar as dificuldades que temos. Mas nós estávamos falando da engenharia. A engenharia tem que ser valorizada. Nós temos que retomar a qualidade, a confiabilidade de obras. Eu estava falando dos fenômenos atmosféricos. Ainda semana passada passou um asteroide aí de 1 quilômetro, quase 800 metros de diâmetro. Em termos astronômicos, passou raspando a Terra. Não precisa um asteroide desse tamanho. Esse, talvez, se batesse para valer na Terra, ninguém estaria vivo hoje. Agora, um asteroide com 10 metros de diâmetro, ele pode destruir cidades inteiras, né? E a onda de choque vai longe. Então, prédios, gasodutos, sistemas de abastecimento de água, tudo tem que ser feitos para resistir a fenômenos atmosféricos. E aí vem a pergunta, que tipo de fenômeno? Qual é a vibração? Porque países como o Japão, que vive num ponto de convergência de 4, se não me engano, placas tectônicas, investem tremendamente em qualidade e confiabilidade. E mesmo assim, nós vimos aquele desastre de Fukushima. Se eles não tivessem os cuidados que têm, isso aí estaria acontecendo com muito mais frequência. A França tem um anel de usinas nucleares de todo tipo. Tem que adotar políticas severas de segurança. Será que com o governo atual isso está acontecendo? Então, o mundo inteiro tem que começar a entender que a segurança de um país afeta outro. Caso, se Angra dos Reis tiver um problema grave, não vai afetar só o Brasil. Tem que ver as correntes marítimas, para onde iria a água contaminada, como o caso de Fukushima. O Oceano Pacífico terá que ser avaliado, e ver os efeitos reais, porque muita coisa é escondida. Quando houve a explosão do gasoduto lá em Santa Catarina, foi em Ilhota e foi em Blumenau. Eu entrei no mérito, procurei entender uma série de coisas. Fiquei surpreso de ver a rapidez com que a SCGAS lá informou que a coisa era inevitável, não sei o que. Tem minhas dúvidas sobre isso. Então, nós temos o cidadão comum, a comunidade humana, tem que se defender de seus governantes. Nós temos governo, precisamos de governo, mas o governo é formado por pessoas vaidosas, sedentas de poder, e que fazem qualquer coisa, às vezes, para ficar 4 anos a mais no governo. Então nós temos que tomar cuidado com esse povo. Ninguém tem o direito de, a menos que o cara seja um idiota, ou seja, que não pratique a cidadania de acordo com os conceitos, a palavra, a origem da palavra, lá na Grécia, nós temos que ficar ligados em tudo o que acontece, como é feito, andar olhando, aprendendo, principalmente nós, engenheiros. Fico triste ver, às vezes, milhares de engenheiros que se aposentam e abandonam completamente, desperdiçam o que aprenderam. Hoje em dia, com as redes sociais, blog, YouTube, assim como eu estou fazendo aqui agora, nós poderíamos ver via internet o depoimento de colegas sobre o que acontece. Facebook não precisa ser usado apenas para o dia a dia romântico. Ele pode ser usado do ponto de vista técnico. E precisa, e é bom que seja usado. Se não for o Facebook, é outro sistema. Tem aí o LinkedIn, mas alguns desses são muito fechados, de uso, vamos dizer assim, restrito. E também, às vezes, até incomoda. Já participei de grupos de debate, no fim tem cara que ninguém aguenta, é chato demais.
né? Eu quero ver sem debater, eu quero ouvir, quero ter oportunidade. E é bom que todos usem, principalmente aqueles sistemas que até a pessoa mais humilde possa ter acesso e ver o seu rosto, ver sua expressão, ver o seu depoimento, ver e ouvir, né? Às vezes até com outras formas, com legenda, com closed caption, com libras, né? Tomara que isso logo se viabilize automaticamente. E não vai demorar muito para a gente chegar por aí. Então, gente, a boa engenharia. Vamos torcer para que os nossos congressistas e o próprio governo tenham aprendido a lição e façam, né, uma revisão da legislação existente, porque ela é prejudicial ao Brasil.